Olá, sejam muito bem-vindos a mais um mergulho detalhado no nosso tema de hoje. Nós vamos entrar num território que é, honestamente, incrivelmente fascinante. É fascinante e, ao mesmo tempo, cheio de nuances psicológicas e até bastante sensível para muita gente, né? Exatamente. A nossa exploração de hoje vai mapear a arquitetura emocional e, principalmente, a social da dúvida. Mas não é qualquer dúvida. Não mesmo. O foco aqui é o questionamento da fé. Aquele momento exato em que uma crença que estruturou uma vida inteira começa a, sabe, balançar. E antes da gente começar a destrinchar todas essas ideias, é fundamental deixar muito claro o propósito dessa nossa análise, porque o terreno é delicado. Com certeza. A ideia aqui não é, sob nenhuma hipótese, fazer um debate teológico, julgar dogmas ou validar quem está certo ou errado em suas convicções religiosas. Perfeito. O nosso objetivo é puramente humano. Nós queremos investigar a psicologia, a sociologia e a dor real que acompanha a perda ou o simples tremor de uma crença central. Vamos manter uma postura totalmente analítica e imparcial, olhando para o comportamento humano diante do desconhecido. Essa delimitação é essencial. Sim, porque tira a discussão daquele ringue clássico de debates religiosos intermináveis. Exato. E coloca o assunto sobre um microscópio sociológico. É um olhar sobre como a mente e o coração humanos reagem quando a incerteza bate à porta. É um fenômeno universal, no fim das contas. Universal. Em algum momento da vida, qualquer indivíduo pode passar por aquela experiência vertiginosa, onde o que sempre foi tomado como uma verdade absoluta, de repente começa a apresentar rachaduras. É um momento de vulnerabilidade extrema. Mas espera aí, vamos entender isso melhor, porque há um contraste muito forte logo no início das nossas referências de hoje. É a distinção entre tipos de dúvida, certo? Isso, existe uma diferença brutal e, muito bem documentada mesmo, entre duvidar de uma teoria científica e duvidar de uma crença religiosa. É uma distinção que muda completamente as regras do jogo e a forma como o próprio cérebro processa a informação. Como exatamente essa diferença se manifesta na prática? Olha, pense no processo científico. Duvidar de um conceito na ciência, como a gravidade, a termodinâmica ou qualquer teoria da física, é vivenciado primariamente como um exercício intelectual. Quase mecânico, né? Sim, quase mecânico. É uma equação mental. Um cientista ou qualquer pessoa curiosa analisa dados, revisa hipóteses, testa variáveis no mundo real. E se a evidência mostrar que a teoria original estava errada? A teoria é simplesmente descartada ou atualizada. Ninguém chora a perda de uma hipótese científica no travesseiro à noite. Não há uma dor pessoal profunda. Não há um luto existencial porque a gravidade funciona diferente do que se achava. Exatamente. Mas duvidar da religião opera numa frequência completamente diferente. Frequentemente, essa dúvida traz consigo o peso esmagador de uma traição. Traição. Essa é uma palavra muito forte. Ela captura perfeitamente o estado de espírito de quem passa por isso. E levanta um monte de questões provocativas, né? Demais, traição a quem exatamente? Quando a dúvida religiosa surge na calada da noite, a sensação de quem duvida é de estar traindo a verdade universal. Ou a sensação é de estar traindo a família, os antepassados. Ou, indo ainda mais fundo nisso, seria uma traição à própria identidade construída até ali. É muito curioso observar isso. Como a dúvida deixa de ser vista como um simples erro de cálculo para ser sentida como uma falha moral. Nossa, sim. Uma falha moral tanto aos olhos da própria pessoa, quanto aos olhos da comunidade ao redor. E se a gente conectar essa sensação de traição ao quadro maior do comportamento humano, fica claro onde está o centro desse conflito todo. Onde a dor realmente nasce. Isso. A dor excruciante não vem da quebra de uma lógica argumentativa. Ela vem da possível quebra de um vínculo sagrado e ancestral. O vínculo, o pertencimento. Para compreender isso bem, nós precisamos olhar para a religião de um jeito muito mais amplo. A fé não é apenas um conjunto de regras morais ou um compêndio de afirmações literais sobre a criação do universo. É muito mais do que um livro de regras. A religião é, em sua essência, sociológica, a cola que mantém grupos unidos. E essa questão da quebra do vínculo explica por que o medo bate tão forte.
porque não é só uma ideia abstrata que corre o risco de ir embora. Nós estamos falando de pertencimento puro e simples. E os exemplos que temos sobre isso no material são muito palpáveis, muito reais. A fé funciona como uma memória afetiva fortíssima. É a infância inteira de alguém. Exato. É aquela tradição intocável de domingo de manhã. Sabe, o cheiro do almoço em família depois da cerimônia. A voz dos pais cantando uma música familiar, o som das orações antes de dormir. É toda a rede de apoio que cerca um indivíduo desde que ele se entende por gente. Quando nós listamos essas memórias sensoriais, essa tradição, o convívio todo, nós estamos descrevendo os alicerces psicológicos na formação de um ser humano. Evolutivo, isso é uma questão de vida ou morte, não é? Totalmente. Se a gente pensar sociologicamente e evolutivamente, nós somos seres de bando. A espécie humana não sobrevive isolada de forma alguma. Nós precisamos de pertencimento. Precisamos de aceitação do grupo tanto quanto precisamos de água e comida. Essa é uma constatação fortíssima para quem estuda o comportamento humano. Estar integrado a uma comunidade historicamente significava a diferença entre viver e morrer. Literalmente. Portanto, quando alguém começa a questionar os dogmas que unem a sua comunidade, o medo primário que dispara no sistema nervoso não é aquele medo acadêmico de estar errado num debate filosófico. O verdadeiro terror é o medo de perder o chão social. É o pânico do isolamento. É o medo de sobrevivência, no fim das contas. E as consequências práticas dessa perda de chão social são quase sempre muito duras. Pode significar perder amizades de décadas. De um dia para o outro, um indivíduo que era considerado um pilar do grupo passa a ser visto como um rebelde. Alguém que está quebrando a harmonia coletiva de propósito. Quase como uma ameaça mesmo. A pessoa vira assunto, torna-se o foco daquelas preocupações sussurradas nas reuniões de família. E acaba carregando aquele rótulo extremamente doloroso de desviado. Desviado. É um termo muito pesado. Carrega um estigma imenso de falha de caráter. E de um afastamento perigoso do único caminho considerado correto. E veja bem, essa dor do isolamento, esse peso do rótulo de desviado, muitas vezes ofuscam qualquer busca puramente intelectual pela verdade. A pressão social para manter o pertencimento intacto é colossal. Gigantesca. E o que acontece na maioria esmagadora das vezes? Não por falta de curiosidade da pessoa, e não por preguiça mental. Mas por uma questão visceral de autopreservação social. O indivíduo sabe instintivamente, mesmo que não consiga articular em palavras claras, que o preço a pagar por fazer aquela pergunta em voz alta pode ser o seu lugar garantido na mesa da comunidade. E convenhamos, pouquíssimas pessoas estão dispostas a pagar esse preço. O que nos leva a pensar sobre o impacto interno de tudo isso. Como isso corrói a pessoa por dentro. Tem uma metáfora fascinante no nosso material de hoje sobre a fundação de uma casa. Ela ajuda perfeitamente a ilustrar o tamanho desse abalo interno. Como exatamente essa quebra de crença afeta a nossa estrutura mental? Porque claramente não é uma mudança superficial. Não, de jeito nenhum. Ser construída. As amizades, os valores. As escolhas de carreira, o casamento, a rotina diária. Tudo isso são as paredes, os móveis, a decoração da casa. E questionar uma crença periférica seria o quê? Seria como decidir trocar a cor de uma parede na sala. Dá um pouco de trabalho, gera um desconforto temporário enquanto a tinta seca, mas a casa continua firme e de pé. Agora, questionar a crença central que dá sentido a toda essa vida. É como pegar uma marreta gigante e começar a bater na fundação principal da casa. Nossa, quando as vigas de sustentação começam a ranger e o chão ameaça a ceder, o pânico é imediato? Ninguém desce até o porão existencial e mexe na estrutura que sustenta o próprio teto sem sentir um frio paralisante na espinha. É assustador só de imaginar. E além do medo externo da rejeição social, que nós já discutimos, tem esse medo interno batendo forte na porta. Aquele medo silencioso, puramente existencial. Sim, aquelas perguntas que costumam aparecer de madrugada no silêncio do quarto. Tipo, e se não houver um propósito maior desenhado para mim? E se o universo não for um lugar ordenado e justo como me ensinaram? E se a vida não tiver um plano meticulosamente traçado no final das contas? O peso de sequer formular essas perguntas em voz alta é esmagador.
Para entender o terror por trás dessas perguntas noturnas, nós precisamos introduzir um conceito psicológico brilhante chamado segurança narrativa. Segurança narrativa. Como isso funciona na prática? A religião e as grandes estruturas de crença oferecem exatamente isso. Pense assim, imagine que a vida é um jogo de tabuleiro incrivelmente complexo. Caótico, cheio de reviravoltas injustas. Exatamente, imprevisível. A segurança narrativa é ter um manual de regras desse jogo nas suas mãos. O manual que explica tudo. Explica por que as peças se movem, por que coisas ruins acontecem com pessoas boas, de onde nós viemos antes do jogo começar e para onde vamos quando ele termina. É um escudo cognitivo absoluto contra o absurdo. Então, quando a dúvida entra em cena de forma profunda, é como se alguém arrancasse esse manual das mãos da pessoa no meio da partida. Ficar sem o manual no meio do jogo. Quando a fundação da casa racha, ou quando esse manual é rasgado, a dúvida não entrega imediatamente um manual novo. Não, ela não entrega respostas frescas e confortáveis. A dúvida entrega apenas o vácuo. Incerteza crua. E a incerteza é o terreno mais fértil que existe para a ansiedade crescer. A mente humana evoluiu para buscar padrões. Ela detesta o vácuo de significado. Ter que jogar o jogo do caos, sem saber as regras, gera uma vertigem existencial absurda. Muita gente simplesmente não suporta. Faz todo o sentido do mundo o motivo de tantas pessoas preferirem sufocar a dúvida lá no fundo da gaveta. E é crucial desmistificar algo importante aqui. O ato de sufocar o questionamento não acontece por falta de inteligência. Ninguém fecha os olhos para a dúvida porque é incapaz de pensar de forma complexa. Jamais! O sufocamento acontece porque pensar de forma muito profunda sobre as próprias estruturas pode causar um desabamento interno real. A ansiedade do desconhecido é tão aterrorizante que o conforto da certeza acaba vencendo. Mesmo de uma certeza que a pessoa já suspeita, lá no fundo está equivocada. Acaba parecendo o único abrigo seguro contra a tempestade. E isso levanta um espelho gigante para nós como sociedade, sobre como enxergamos e lidamos com o simples ato de duvidar. Em muitos sistemas de crenças mais fechados, a dúvida é ativamente criminalizada. É vista como uma semente de destruição. Uma influência corruptora. Mas há uma quebra de paradigma absolutamente necessária aqui para redefinir o papel da dúvida na busca humana por significado. Essa é a parte libertadora do nosso mergulho. Precisamos estabelecer que a dúvida não é, por natureza, inimiga da verdade. Essa ideia subverte completamente o que costuma ser ensinado em ambientes muito dogmáticos. É de um alívio imenso ouvir isso. A noção de que algo verdadeiramente real, se for real mesmo, não precisa de uma proteção emocional constante. Se uma verdade é fundamental, ela não precisa ser guardada dentro de uma redoma de vidro com medo de que quebre ao menor toque de um questionamento. A verdade só precisa de honestidade. Mas aí entra uma questão prática. Como ter essa honestidade e abraçar o questionamento sem perder o prumo moral da vida? O primeiro passo é reconhecer uma distinção filosófica sutil, porém gigantesca. A diferença entre acreditar em algo por hábito, por herança cultural, certo, e saber ou buscar saber algo de forma consciente. Questionar as próprias fundações não significa jogar a bússola moral no lixo. Não significa abandonar a ética, a empatia, o respeito pelo próximo de jeito nenhum. Pelo contrário, ter a capacidade de colocar as próprias certezas sob microscópio talvez seja o maior sinal de maturidade intelectual que um ser humano possa demonstrar. É a transição da obediência cega para a exploração consciente do mundo. Perfeito. É exatamente isso. E como seria a postura ideal de alguém que atinge essa maturidade intelectual durante a sua jornada? Porque desconstruir crenças costuma ser um processo violento, quase explosivo. Como examinar essas fundações de um jeito construtivo, né? A chave aqui é a postura do observador. Explica melhor essa postura. Imagina novamente a pessoa olhando para a fundação da sua casa. Ela não deve descer até o porão com bananas de dinamite na mão. Cheia de raiva por ter acreditado naquilo, a vida toda. Isso, querendo implodir tudo num ataque de fúria. A postura madura é a de um inspetor de estruturas sereno. Um inspetor com uma lanterna. Alguém que desce ao porão para examinar cada tijolo da fundação.
não com deboche pelas crenças que já não servem mais. E não com ressentimento pelas instituições que ensinaram aquelas crenças no passado. É um exame lúcido, feito com o propósito de entender como a própria mente foi moldada ao longo dos anos. E a diretriz mais importante nesse processo de inspeção é fazer isso sem medo do que a lanterna vai iluminar ali no escuro. Mas mesmo com toda essa serenidade de inspetor, crescer e examinar as próprias bases gera um desconforto gigantesco. O processo envolve muita dor. Mas não é a crença em si que é frágil e sofre quando questionada. A dor acontece porque a expansão da consciência machuca. Sair da fé estruturante dói porque crescer dói. Crescer exige olhar para trás e rever posicionamentos que antes eram muito confortáveis. Rever significa que mudanças drásticas de comportamento serão necessárias. E mudar significa dar adeus àquelas velhas certezas que aqueciam o coração em noites frias. Perder o cobertor quente das certezas absolutas é assustador. Sem dúvida alguma. Mas quando a poeira baixa, há algo de profundamente fortalecedor nesse processo todo. Sim. Quando uma crença enraizada passa pelo crivo implacável, porém calmo, da dúvida, nós observamos dois cenários distintos se desdobrarem no nosso material. E ambos trazem um ganho absurdo de maturidade. Vamos detalhar bem esses dois caminhos possíveis? Claro. No primeiro cenário, o que acontece se, após todas as madrugadas de questionamento, a pessoa chega à conclusão de que a fundação da casa é sólida? Ou seja, a crença sobrevive à dúvida, o que muda de fato. O que muda é a qualidade dessa crença. Ela passa por uma transformação fenomenal. Antes, talvez fosse uma crença puramente automática. Uma resposta repetida no piloto automático porque foi herdada dos pais ou da cultura local. Mas após sobreviver ao fogo da dúvida sincera, essa crença se torna uma posse genuína do indivíduo. Ela se torna consciente, viva, testada e aprovada pelo crivo racional. A pessoa não acredita mais por medo da punição social ou por inércia de convivência. Ela acredita por convicção própria. É uma fé que não foge mais de perguntas difíceis, porque já encarou as piores. E o segundo caminho? E se um inspetor passar a lanterna e perceber que as vigas da fundação estão completamente podres? Se a estrutura não resistir à análise analítica e a crença central cair por terra, qual é o cenário que sobra? Essa é a grande questão, porque a visão clássica e muitas vezes catastrófica propagada por aí é de que vai sobrar apenas um niilismo sombrio. Um buraco negro de desespero onde absolutamente nada mais importa. O pânico de quem olha de fora é justamente achar que a queda da crença resulta nesse vazio existencial sem fundo. Mas o que sobra, na realidade descrita pelos especialistas, não é um buraco negro de jeito nenhum. O que sobra é um peso colossal e libertador chamado responsabilidade. Quando o manual do jogo de tabuleiro é descartado porque a pessoa percebe que ele não descreve a realidade do jogo, ela não para de jogar. Ela apenas assume a responsabilidade de navegar pelo tabuleiro com as próprias pernas. É uma responsabilidade tripla e bastante intimidadora. Quais seriam as camadas dessa responsabilidade tripla que recai sobre os ombros de quem aceitou a quebra da crença? A primeira camada é a responsabilidade de construir o próprio sentido para a existência, em vez de assinar um contrato aceitando um sentido pré-fabricado por terceiros. A segunda é a tarefa hercúlea, de pensar por si mesmo, de se tornar o arquiteto autônomo da própria ética. Decidindo o que é certo e o que é errado baseado puramente na empatia e na razão humana, e não no medo cósmico de punição. E a terceira camada, que talvez seja mais solitária de todas, é a responsabilidade de caminhar pela vida sem o que o texto chama brilhantemente de muletas invisíveis. Muletas invisíveis, essa imagem diz tanto. Aquelas explicações prontas e convenientes que anestesiam o indivíduo diante da imprevisibilidade absurda que é a vida. O conforto de poder dizer que uma tragédia faz parte de um plano maior e inescrutável. Ou que tudo de ruim que acontece tem um motivo oculto de aprendizado imediato. Retirar essas muletas exige que a pessoa caminhe apoiada apenas na própria capacidade de tolerar o aleatório e o caos. É uma musculatura emocional que precisa ser desenvolvida praticamente do zero para quem sempre teve a muleta. O medo de abandonar tudo isso é completamente compreensível. É demasiadamente humano temer a remoção dessa anestesia existencial. Precisamente.
O medo de soltar as muletas é tão instintivo quanto o medo físico de cair no chão. E é por isso que um ambiente saudável, seja ele familiar ou comunitário, nunca deveria ridicularizar o processo de dúvida de alguém. Ao defendermos a legitimidade desse questionamento interno, não estamos empurrando uma agenda que exige a destruição da fé de ninguém. Não é sobre isso. A premissa central de tudo que vimos hoje é muito mais básica e pacífica. Simplesmente não deve haver proibição para o livre pensar. O respeito à dignidade humana inclui necessariamente o respeito à investigação autônoma da própria mente. Observando toda a jornada incrível que nós traçamos nesta imersão, o arco narrativo é muito claro e intenso. Começamos lá no início com o terror do ostracismo. O medo social paralisante de perder os amigos e de não ter mais com quem dividir o sagrado almoço de domingo. Passamos por aquela ansiedade profunda gerada pela perda do manual de instruções do universo. E o medo de bater com a marreta na fundação da própria identidade construída. Até chegarmos a esse ponto final onde aceitamos a dúvida, não como um vilão infiltrado querendo destruir a paz, mas como uma ferramenta indispensável e luminosa para construir qualquer tipo de maturidade real. E a definição final de maturidade que emerge de toda essa análise não tem a ver com o resultado final do processo de quem duvida. Tem a ver com a disposição de atravessá-lo, né? Exato. Maturidade não significa obrigatoriamente a ausência total de fé após a dúvida ter passado. Maturidade é a ausência de medo de questionar essa fé. É ter a coragem de olhar para o abismo e dizer, eu vou investigar isso aqui. Se a fé se sustentar após todo esse escrutínio honesto, que ela permaneça de pé, livre do medo de novas perguntas que possam vir. E se ela ruir completamente, que o indivíduo tenha a força de assumir a autoria do próprio destino sem ressentimentos. A questão que separa a paralisia do crescimento contínuo é apenas uma. Existe a coragem de encarar o que acontece depois que a dúvida faz o seu trabalho. Que reflexão espetacular para coroar nossa análise. A coragem de encarar o dia seguinte à dúvida, seja qual for a conclusão final que a lanterna ilumine. É um processo belíssimo e difícil. Muito difícil. E para nós fecharmos a nossa exploração mental de hoje, eu quero deixar um pensamento provocado por tudo isso, mas voltado para como nós funcionamos coletivamente. Uma reflexão para quem nos ouve levar para o dia a dia. Isso. Nós entendemos claramente hoje que a perda do chão social e o terror de ser rotulado como a ovelha negra, o desviado, são os grandes responsáveis por silenciar o pensamento crítico logo de cara. A pressão da comunidade vence a curiosidade do indivíduo. Então, o desafio gigante que fica para o nosso futuro como sociedade é o seguinte: como podemos começar a construir espaços, famílias e comunidades onde o afeto e a união não dependam de termos todos rigorosamente as mesmas respostas no gabarito da vida. Como criar um senso de pertencimento baseado na coragem compartilhada de investigar o mundo juntos. Abraçando a incerteza de mãos dadas, sem punir com ostracismo quem decide olhar para as fundações da própria casa com uma lanterna na mão. Fica aí o convite para que a curiosidade genuína nunca seja engolida pelo medo do isolamento. E que as grandes e difíceis perguntas continuem movimentando a nossa busca por significado profundo. Muito obrigado por nos acompanhar em mais esta jornada fascinante e até o nosso próximo encontro. Eu cresci ouvindo respostas antes mesmo de perguntar. Promessas sobre o invisível e um destino pronto pra aceitar. Mas quando a dúvida chegou, não veio gritando, veio sutil. Um sussurro dentro do peito que parecia tão infantil. Mas porque dói pensar diferente, porque o medo vem junto com a razão. Se a verdade é mesmo eterna, porque treme o coração. Entre a fé e o medo, eu fiquei no meio do chão. Se eu solto o que sempre soube, quem segura minha mão? Duvidar
sobre vida após partir. É sobre perder o lugar que sempre foi meu por aqui. É a mesa da família, é o olhar de decepção, é o silêncio que pesa quando falo em reflexão.